O direito ambiental, que é um tema que nos cumpre aqui abordar, e sabedor aí que a plateia é multidisciplinar, são exatamente as pessoas do direito, eu me preocupo de colocar questões jurídicas, mas questões que são principiológicas, e, portanto, elas não descem a um detalhamento que muitas vezes no dia a dia do foro tem a relevância, mas sim na compreensão do sistema como um todo, o que diz respeito às pessoas de todas as áreas e à sociedade como um todo. O direito ambiental, ele difere não apenas dos demais ramos do direito tributário, do direito civil, do direito do consumidor, do direito administrativo, penal e assim por diante, mas eu diria que ele difere do próprio direito, né? Ele difere da própria concepção de justiça que se construiu secularmente até hoje. Por que isso? Se pegar um advogado lá tributarista, né, ele vai dizer as características, as peculiaridades do direito tributário, questão da anterioridade da lei, cidade, fato gerador, assim por diante, assim como um advogado criminalista também falará sobre direito criminal, direito administrativo e assim por diante. Todavia, eles têm uma raiz comum, o direito privado, direito público, direito de ordem pública, como é o direito do consumidor, o direito do trabalho, por excelência. Mas eles têm uma nota comum, uma nota que não varia. Qual é? Que é a ideia central de justiça, de poder judiciário, que se construiu através do século. Qual é a ideia dessa justiça? É uma justiça do direito individual. Eu vou à justiça para buscar aquilo que eu acho que é meu direito. Então, quando o advogado vai à justiça, o advogado, numa ação, mesmo lá contra o INSS, ou uma ação contra um particular, ele vai lá no INSS dizer que o seu benefício previdenciário devia ter sido pago mais do que foi e não foi. Ele vem aqui na justiça estadual para dizer que bateram no veículo dele, houve uma colisão em que o culpado é o outro e que ele não indenizou o dano. Ele vai reivindicar aqui na justiça estadual uma propriedade do seu vizinho, dizendo que ele invadiu, que ele explorou lá uma parte da sua área e assim por diante. Enfim, aquela velha ideia de justiça é dar a cada um o que é seu. Então essa ideia privada, ela é a maior meta da justiça. É assim que se construiu a justiça. Essa é a ideia fulcral de justiça. É por isso que quando se estuda lá o processo civil, né, o direito tem essa coisa de manter fórmulas e nomes antigos como se fosse sinônimo de cultura, de erudição, e nem sempre o são, de dizer que se discute o conflito entre o Tício e o mérito. Na verdade, se tiver, nunca todo for. Então é o Pedro, o João, a Maria, assim por diante, né? Mas por quê? Exatamente porque ele está centrado nessa ideia de que o sujeito vai na justiça discutir aquilo que é seu, discutir aquilo que lhe diz respeito diretamente e individualmente. E assim, de certa forma, são todos os âmbitos do direito, né? O sujeito do direito administrativo vai lá protestar contra a prefeitura que não lhe permitiu que ele construísse em determinado lugar. Mas ele está discutindo o seu direito. O direito tributário também vai discutir que ele não quer pagar aquele determinado tributo, né? Mesmo no direito penal, no direito público, o Ministério Público organiza uma ação penal para buscar a punição de alguém onde está, você está discutindo um fato individual, que aquele sujeito especificamente deve ou não ser punido. Então essa é a individualidade, essa é a característica essencial da ideia de justiça até hoje construída, né? É uma ideia individual, repito-se, individual. E o direito ambiental, ele é por excelência coletivo, ele é por excelência comum, ele é por excelência comunista. Porque quem vai à justiça buscar, numa ação civil pública, seja uma ONG, uma entidade ambiental qualquer, seja qualquer do povo através de uma ação popular, seja o Ministério Público, ele não vai discutir o seu direito. Ele vai discutir o direito ao ambiente natural sadio, que isso é o direito de todos. E essa ideia central, comunista, comum, socialista, ela é muito importante se ter em mente para se compreender a extrema dificuldade de muitos operadores do direito, de muitos julgadores, né, tribunais, inclusive,
de enfrentar essa questão. Porque sabem os senhores que para se mudar a Constituição e as leis, basta um processo legislativo, né? E no Brasil nem isso precisa, porque a nossa história está invada de golpes de Estado, né? Uma hora para outra vem e muda-se toda a Constituição. O processo legislativo, portanto, ele não é assim, às vezes um pouco mais rígido, solene, como é a mudança constitucional, mas ele não é mais difícil. Tanto é que no Brasil tem-se leis aos borbotões. Todo dia nós temos que entrar lá na internet para saber, né, qual é a lei do dia. Mas para se mudar a cultura, a mentalidade, isso é muito mais complicado. Então, muitas vezes, nós temos uma lei, uma ordem jurídica, que ela contempla essa questão comum, social, essa ideia coletiva do direito. De quem é o ar que nós respiramos? De quem é a água que nós precisamos beber? De quem é o oxigênio? De quem é? Mas de ninguém. Mas todos precisam dele de forma imprescindível, vital à sua subsistência. E alguém precisa fazer a defesa. Alguém não em nome próprio, mas alguém em nome de todos. Né? Então, esta ideia coletiva, muitas vezes por uma mentalidade, de uma justiça privada, etc., ela se faz muito sentido, repelindo iniciativas e tutelas do meio ambiente. E aí a gente vai, essa discussão, que regra geral é absolutamente demagoga, sem sentido, de dizer, não, o ambientalismo, o sujeito lá é contra o progresso. Né? Como se depois tratar uma água poluída fosse algo econômico. Né? Só para ficarmos com um raciocínio puramente econômico. Né? É contra a poluição das águas, contra o progresso. Mas tratar a água poluída não é muito mais caro? Pois, né? Evidente que é. Né? Então esta é a ideia central do direito ambiental. É o direito coletivo, etc, etc. E no Brasil, nós temos uma cultura jurídica que ela vem do direito privado. A história do Brasil, não é à toa que o Brasil é o país da maior concentração de renda do mundo, etc, etc, etc. Ela protege muito mais a propriedade particular do que os bens coletivos. Né? Nós temos lá o nosso Código Penal de 1940, ainda, a parte especial, e que um delito de furto, né, pode chegar até 8 anos de prisão. E não precisa muito para isso, a pena máxima, tá? Tem que ter alternativa, etc, etc, etc. Mas a pena máxima lá é 8 anos de reclusão. Faz o sujeito pular que já é furto qualificado, dia de escalada, etc, etc, etc. Só que o homicídio culposo, trânsito, ele pelo código, trânsito chega a 4 anos, pela alternativa. Se o homicídio culposo, por exemplo, que é muito comum nas relações de trabalho, quando o empreendedor não dá o equipamento de segurança para o operário lá trabalhar nas alturas, na construção civil, ele se quer embora. É 3 anos. O homicídio culposo, quando tem processo. Normalmente o cara nem sequer é processado. Né? 3 anos. 3 anos. Não vai para a cadeia, pela alternativa, etc, etc. 3 anos para uma vida e 8 anos para um furto, talvez insignificante lá, de um valor, de uma bicicleta, algo pífio. Né? Diz assim, não, mas o homicídio doloso, o qualificado pode ser 12 a 30 anos, é verdade, a gente quer matar, etc. Agora eu sempre brinco quando se faz essa minimização do homicídio culposo, que para a vítima faz uma grande diferença, né? O sujeito chega lá no SED assim, para Deus, morri, fui morto. Ah, não, você foi morto apenas culposamente. Ah, bom, isso é uma diferença enorme, né? Mas morreu, né? Morreu mesmo, né? Se morreu, né, querendo ser matado ou morreu, né, por imprudência, estou morto do mesmo jeito. Né? Qual é a grande diferença? Não tem diferença nenhuma, objetivamente falando. Então é como se o direito constrói ideias que têm suas razões doutrinárias, mas que muitas vezes elas fogem da lógica